Você já sentiu aquele silêncio em casa que parece ter peso? Aquele momento em que você senta na poltrona, olha ao redor e percebe que as vozes que um dia enchiam os cômodos agora são apenas lembranças distantes? Talvez os filhos tenham crescido, os netos estejam ocupados com a própria vida, amigos de longa data já não estejam tão presentes. E, de repente, o dia parece longo demais. Esse vazio é algo que muitas pessoas enfrentam, principalmente quando chegam aos 60, 70 anos ou mais. E às vezes, esse sentimento não é apenas de saudade, mas pode se transformar em uma solidão profunda, que machuca o coração e até o corpo. É por isso que eu quero te convidar hoje para uma conversa sincera, quase como um abraço, sobre uma forma simples, mas transformadora de trazer alegria, companhia e até saúde para a sua vida. Você já reparou como os olhos de um cachorro brilham quando ele vê alguém que ama? Ou como um gato, com sua tranquilidade, parece entender exatamente quando você precisa de conforto? Essas criaturas não falam como nós, mas têm uma maneira incrível de preencher o silêncio com presença. Hoje vamos falar sobre como os animais de estimação podem ser uma resposta para aquela sensação de vazio que às vezes insiste em ficar. Mas não pense que essa conversa é só sobre ter um bichinho em casa. É sobre esperança, sobre reencontrar a alegria nas pequenas coisas, sobre sentir que o coração está vivo de novo. Talvez você tenha crescido ouvindo que animal de estimação é coisa para criança, ou que na velhice cuidar de um bichinho seria complicado demais. Mas sabe, eu já vi muitas pessoas que estavam tristes, sem ânimo, reencontrarem o sorriso depois de adotar um amigo de 4 patas. A história da Dona Helena, por exemplo, sempre me emociona. Ela tinha 72 anos quando perdeu o marido, com quem viveu quase 50 anos de casamento. Nos primeiros meses, ela quase não saía de casa, vivia em silêncio. Até que um dia, sua filha apareceu com uma caixinha. Dentro dela estava uma bolinha de pelo branco, um filhotinho de cachorro com olhos grandes e um rabinho que não parava de abanar. No começo, ela resistiu. "Eu não tenho energia para cuidar de cachorro", dizia. Mas bastou uma semana para que as manhãs dela ganhassem um novo sentido. Ela acordava cedo para dar comida ao bichinho, levava-o para passear e, quando se dava conta, estava sorrindo de novo. Os animais têm esse poder. Eles não pedem muito, apenas amor e cuidado, e em troca nos oferecem uma companhia que vai muito além do físico. Eles percebem quando estamos tristes, celebram quando estamos felizes e tornam os dias mais leves. Para quem vive sozinho, essa presença pode ser um verdadeiro remédio contra a solidão e até contra a depressão. A ciência já provou isso. Ter um animal de estimação pode reduzir os níveis de estresse, baixar a pressão arterial e até ajudar na liberação de hormônios ligados ao bem-estar, como a ocitocina. Mas, além dos números e estudos, existe uma verdade muito mais simples. Os animais nos fazem sentir vivos. E talvez você pense, mas eu já passei dos 60, será que não é tarde demais para isso? A verdade é que nunca é tarde para receber amor. E um animal de estimação é exatamente isso, uma fonte inesgotável de carinho. Claro, escolher ter um bichinho precisa ser uma decisão consciente. É preciso avaliar o tipo de animal que combina com seu estilo de vida. Para algumas pessoas, um cachorro cheio de energia pode ser um desafio, mas um gato tranquilo, que gosta de dormir perto, pode ser uma companhia perfeita. Outras preferem pássaros, peixes ou até coelhos. O importante não é o tipo de animal, mas a conexão que você cria com ele. E se você está achando esse conteúdo útil, contribua com seu like. Isso nos mostra que você está aqui com a gente, atento, presente. E se ainda não fez isso, inscreva-se no canal para não perder os próximos vídeos. Seu apoio nos ajuda a continuar criando bons conteúdos para informar e inspirar você. Agora, vamos seguir em frente. Sabe aquela sensação de acordar e ter um motivo para levantar? De ter um serzinho que depende de você, que está esperando por você? Essa responsabilidade leve que muitos acham que será um peso, na verdade é um presente. Ter um animalzinho faz com que você tenha rotina, crie novos hábitos e, muitas vezes, volte a ter contato com outras pessoas. Um simples passeio com um cachorro, por exemplo, pode ser a porta de entrada para novas amizades.
Quantas vezes você já viu pessoas conversando na praça, unidas pelo amor aos seus bichinhos? É como se os animais fossem pontes, aproximando corações que talvez nunca se cruzassem de outra forma. E quando falamos de saúde mental, isso faz toda a diferença. A solidão na terceira idade não é apenas um sentimento. Ela pode trazer problemas sérios como ansiedade, depressão e até acelerar o declínio cognitivo. Mas quando temos uma companhia fiel, esse ciclo é quebrado. O simples ato de acariciar um gato pode diminuir o estresse. O som do ronronar, por exemplo, é conhecido por acalmar o coração. E se você prefere cães, aquele olhar de amor incondicional que eles nos dão pode ser o melhor remédio para um dia ruim. Às vezes, quando o silêncio pesa, tudo o que precisamos é de uma presença viva para nos lembrar que ainda existe alegria. Animais têm essa capacidade única de viver o momento. Eles não se preocupam com o passado, nem com o futuro, estão sempre aqui e agora. E estar perto deles nos ensina exatamente isso, a valorizar o presente, a encontrar beleza no simples, a rir das pequenas bagunças. Eu sei que para algumas pessoas, só a ideia de cuidar de um animal pode parecer cansativa, mas na verdade, esse cuidado é uma forma de amor próprio. É como regar uma planta. Ao cuidar do outro, estamos cuidando de nós mesmos. É por isso que tantas histórias de transformação começam assim, com um animalzinho que entra em uma casa silenciosa e, aos poucos, enche tudo de vida. E se você já teve um bichinho no passado, talvez agora esteja lembrando do barulho das patinhas correndo pela casa, ou da forma como ele sempre parecia entender quando você precisava de companhia. Essas memórias aquecem o coração, não é? Imagine trazer de volta essa sensação, mas agora com mais maturidade e calma para aproveitar cada momento. A terceira idade pode ser uma fase de redescobertas e um animal de estimação pode ser o companheiro perfeito para essa jornada. Quando penso na Dona Helena, não consigo deixar de sorrir. Hoje ela não passa um dia sem dar uma volta no quarteirão com seu cachorro. Ele se tornou não só um amigo fiel, mas um motivo para ela se levantar, se arrumar e sair de casa todos os dias. Pequenos passos que mudaram completamente a vida dela. E é isso que quero que você imagine agora. Como seria se esse vazio fosse preenchido por amor, movimento e companhia? Sabe, eu costumo dizer que os animais têm uma forma de amor que a gente só entende de verdade quando vive perto deles. Eles não ligam se seu cabelo está arrumado, se você está usando a mesma roupa de ontem ou se está triste sem motivo. Eles só querem estar perto, oferecendo uma presença silenciosa que muitas vezes fala mais do que qualquer palavra. Isso pode parecer algo pequeno, mas quando a solidão pesa, essa simples presença se torna um alívio profundo. E não é só uma sensação. Estudos mostram que interagir com animais ajuda a liberar serotonina e dopamina, substâncias que melhoram o humor, diminuem a ansiedade e podem até reduzir sintomas de depressão. Mas não precisa de um estudo para entender isso. Basta lembrar a sensação de um gato dormindo no seu colo ou de um cachorro abanando o rabo quando você chega em casa. Eu me lembro de uma senhora chamada Teresa que conheci em uma palestra sobre saúde mental. Ela tinha 68 anos e depois da aposentadoria sentiu sua rotina desmoronar. O trabalho sempre foi sua fonte de interação social, de propósito. E quando ele acabou, ela passou a sentir um vazio que nenhum programa de televisão preenchia. Os dias pareciam iguais, a casa estava cada vez mais silenciosa, e aos poucos ela foi se fechando para o mundo. Até que um dia, caminhando por uma feira de adoção, Teresa viu uma cadelinha já idosa, com pelos grisalhos e um olhar triste. Parecia que as duas se reconheciam no sofrimento. Ela decidiu levá-la para casa. Hoje, Teresa diz que a vida dela voltou a ter cor. Eu achei que estava salvando aquela cachorrinha, mas foi ela quem me salvou, contou com os olhos marejados. Essa história me marcou porque mostra que muitas vezes não precisamos de grandes mudanças para encontrar felicidade. Basta abrir espaço para uma conexão verdadeira. E quando falo de conexão, não é apenas emocional. Ter um animalzinho também mexe com o nosso corpo de um jeito muito positivo. Se você já teve cachorro, sabe que eles não deixam a gente ficar parado por muito tempo. Eles precisam passear, correr, brincar, e esses pequenos passeios podem fazer uma diferença enorme na saúde.
Uma simples volta no quarteirão já ajuda a melhorar a circulação, fortalecer os músculos e manter a mente ativa. Para quem passa muito tempo dentro de casa, isso é quase como um remédio diário. E o mais bonito é que não parece um exercício obrigatório. É um momento de prazer, de troca. Você caminha porque quer ver seu amigo feliz e, quando percebe, está cuidando de si mesmo também. Mesmo animais que não precisam de passeios, como gatos, oferecem outros tipos de benefícios físicos. Acariciar um gato, por exemplo, ajuda a reduzir a pressão arterial e relaxar os músculos. Já percebeu como é quase automático? Você faz carinho, ele começa a ronronar e uma paz vai tomando conta do ambiente. É como se eles carregassem uma sabedoria silenciosa, lembrando a gente de que a vida pode ser simples, que podemos desacelerar. E tem outro ponto importante. Os animais têm o dom de nos trazer para o presente. Quantas vezes você já se pegou revivendo lembranças do passado ou se preocupando com o futuro? Essa tendência é muito comum, especialmente na terceira idade, quando olhamos para trás com saudade e para frente com alguma incerteza. Mas um cachorro que pede carinho agora, um gato que deita no seu colo neste instante, não deixa espaço para essas viagens mentais. Eles nos puxam para o momento presente, para o agora. E isso é um exercício poderoso para a saúde mental, algo que muitos chamam de mindfulness, mas que com eles acontece de forma natural, sem esforço. Eu sei que existem medos que podem surgir nessa fase. Talvez você esteja pensando, e se eu não conseguir cuidar de um animal? Ou, e se eu ficar doente, quem vai cuidar dele? São pensamentos válidos e é importante conversar sobre isso. Uma alternativa linda que muitas pessoas desconhecem é a adoção de animais idosos. Eles geralmente são mais calmos, exigem menos energia e se adaptam melhor a uma rotina tranquila. Além disso, há programas de adoção assistida, nos quais voluntários ajudam em casos de necessidade. Outra possibilidade é ser lar temporário, cuidando de um animal por um período específico, sem o compromisso de longo prazo. Assim você pode ter companhia, sem se sentir sobrecarregado. Essa relação de troca vai muito além do que imaginamos. Já vi idosos que passaram a sorrir novamente depois de anos de isolamento, simplesmente porque um gato escolheu dormir ao lado deles todos os dias. Vi pessoas reencontrarem o prazer de conversar porque, ao sair com seus cães, começaram a interagir com vizinhos e outros tutores. É curioso como um animal pode ser uma chave para abrir portas que estavam fechadas dentro da gente. E não se engane achando que só quem tem casa grande pode ter um animal de estimação. Muitos gatos vivem felizes em apartamentos pequenos. Até mesmo coelhos, porquinhos da Índia ou pássaros podem trazer companhia e alegria. O importante é encontrar um companheiro que se encaixe na sua rotina e na sua energia. O amor que você vai receber é o mesmo, independente do tamanho ou espécie. Se você nunca teve um animal de estimação, talvez tudo isso pareça um pouco distante. Mas quem já viveu essa experiência sabe que eles se tornam parte da família, um elo especial. E no fundo, todos nós precisamos de vínculos assim. Às vezes, não são os grandes gestos que curam o coração. São os pequenos momentos, como o som de uma patinha no chão, o ronronar baixinho, ou um olhar que parece dizer, eu estou aqui por você. Esses momentos, por menores que pareçam, são lembranças que aquecem a alma. Você já reparou como as crianças se conectam naturalmente com os animais? Elas confiam, brincam, abraçam sem medo. Talvez seja porque elas ainda não aprenderam a complicar as coisas. E os animais, de certa forma, despertam esse lado em nós também. Eles nos ensinam a amar sem reservas, a rir de bobagens, a ser pacientes. É como se eles trouxessem uma lição escondida em cada gesto simples. E na terceira idade, quando temos mais tempo para observar e apreciar essas pequenas coisas, essa conexão se torna ainda mais valiosa. Eu sei que existem dias em que levantar da cama parece uma tarefa difícil. Mas imagine ter um amigo te esperando, abanando o rabo, ou um bichinho te olhando com carinho. Essa sensação de ser importante para alguém, de ter uma responsabilidade doce, pode mudar tudo. É uma troca justa.
Você cuida dele e ele cuida do seu coração. E sabe o que é ainda mais lindo? Muitas vezes, quando adotamos um animal, especialmente um que foi abandonado, não percebemos que estamos salvando duas vidas, a dele e a nossa. Essa é uma das formas mais puras de amor que podemos experimentar, e não existe idade para isso. Quando penso em tudo isso, fico com a sensação de que os animais têm um jeito muito simples e, ao mesmo tempo, muito profundo de nos lembrar do que realmente importa na vida. Eles não se preocupam com contas, com aparência ou com status. Eles só querem estar presentes, compartilhar momentos, trocar afeto. Talvez seja por isso que eles são tão especiais, porque nos ensinam a viver com o coração e não com a pressa do mundo. Na terceira idade, quando tantas coisas parecem desacelerar, essa simplicidade tem um valor ainda maior. Ela nos ajuda a redescobrir o que significa ter companhia de verdade, aquela que não cobra nada em troca, além de amor. Eu conheci um senhor chamado Nelson, que vive sozinho desde que a esposa faleceu. Ele sempre foi um homem sério, de poucas palavras, mas sua vida mudou depois que sua filha apareceu com uma pequena gata preta, assustada e magrinha, que havia sido resgatada da rua. Nelson, que nunca teve animais antes, hesitou. Achava que não teria paciência, que seria complicado. Mas aos poucos, aquela gatinha começou a dormir aos pés de sua cama, a segui-lo pela casa, a miar suavemente quando ele se sentava para ler. Hoje, Nelson sorri ao contar que não dorme uma noite sequer sem sentir aquele peso leve ao lado dele. "Ela me lembra que eu ainda tenho uma razão para cuidar de mim mesmo", ele disse uma vez. Essa frase me marcou profundamente, porque mostra como esses pequenos seres podem nos resgatar em momentos de silêncio e solidão. Talvez você esteja sentindo algo parecido com o que Nelson sentia. Uma sensação de vazio, de saudade, de dias que parecem iguais. Isso é normal. A vida muda muito com o tempo, e não é fácil se adaptar a tantas mudanças. Mas os animais trazem uma espécie de magia silenciosa. Eles nos devolvem a alegria de esperar alguém em casa, de ter uma rotina com propósito. E isso não tem preço. O mais bonito é que essa troca de amor e cuidado não depende da idade. Quantas histórias você já ouviu de idosos que adotaram animais e descobriram uma nova energia para viver? Eu me lembro de Dona Clara, com seus 82 anos, que adotou um cachorro já idoso, chamado Chico. Ela dizia que eles se entendiam sem palavras, porque tinham passado por muita coisa. Clara não se sentia mais sozinha, e Chico encontrou uma nova família. 2 corações que se salvaram mutuamente. É isso que torna essas histórias tão poderosas. Elas nos mostram que nunca é tarde para construir vínculos e que o amor não tem prazo de validade. E não é só sobre companhia, mas também sobre saúde. Estudos sérios mostram que pessoas que têm animais de estimação tendem a viver mais e melhor. O simples ato de acariciar um gato ou brincar com um cachorro pode reduzir o estresse, equilibrar os batimentos cardíacos e até melhorar o sistema imunológico. E além do lado físico, existe o emocional, que talvez seja ainda mais importante. A solidão pode ser pesada, silenciosa, e muitas vezes ninguém ao redor percebe o quanto ela dói. Um animalzinho quebra esse silêncio. Ele traz movimento, calor, vida. Mas eu sei que adotar um animal é uma decisão grande. Talvez você esteja pensando que não tem energia ou espaço. A boa notícia é que há muitas opções. Animais mais velhos, que pedem menos cuidados, ou até mesmo programas de visitas com cães de terapia, que levam esse carinho até hospitais, casas de repouso e residências. O importante é permitir-se essa conexão, seja como tutor ou como alguém que recebe visitas desses anjos de 4 patas. A verdade é que o amor que eles oferecem é um presente raro. Em um mundo cheio de cobranças e julgamentos, um animal de estimação é aquele amigo que nunca nos critica, que não liga para as rugas, para os cabelos brancos, para as marcas do tempo. Eles nos veem como somos, e isso, para muitos, é um alívio profundo. Eles são uma lembrança viva de que o amor verdadeiro não tem condições. Se você está ouvindo tudo isso e sentindo seu coração bater um pouco mais leve, talvez seja o momento de considerar abrir espaço na sua vida para um bichinho. Pode ser um cachorro, um gato, um pássaro ou até um coelho. Não importa a espécie, o tamanho ou a idade. O que importa
é a troca que vai acontecer. Porque no fim das contas, não é só você quem vai salvar esse animal. Ele também vai salvar você. Eu gostaria que você imaginasse a cena. Você chegando em casa e sendo recebido com alegria, sentindo que alguém estava te esperando. Ou sentando-se na sala, em silêncio, e sentindo um corpinho quentinho no seu colo, lembrando que você não está sozinho. Pequenos gestos assim têm um poder enorme. Eles podem transformar dias cinzentos em dias cheios de cor. E antes de terminar essa nossa conversa, quero te dizer algo muito importante. Você merece esse amor. Você merece companhia, alegria, cuidado. Você merece acordar e ter um motivo para sorrir mesmo nos dias difíceis. Se ainda existe um medo ou dúvida no seu coração, lembre-se de que sempre há formas de encontrar apoio. Existem associações, grupos de adoção, redes de voluntários que ajudam pessoas a encontrar o animal certo para sua realidade. Você não está sozinho nesse processo. Talvez o próximo capítulo da sua vida esteja em um olhar curioso atrás das grades de um abrigo, em um ronronar tímido ou num rabinho abanando sem parar. Talvez esteja mais perto do que você imagina. E quando esse encontro acontecer, você vai entender tudo o que falamos aqui hoje. Vai perceber que a solidão pode ser suavizada, que a vida pode ser cheia de momentos de carinho e que nunca é tarde para encontrar uma nova forma de felicidade. Eu te convido agora a refletir. Será que não está na hora de abrir seu coração para essa experiência? Se essa conversa te tocou de alguma forma, deixe um comentário contando sua história. Se você já tem um bichinho, compartilha com a gente como ele mudou sua vida. E se esse vídeo fez sentido para você, envie para alguém que possa estar precisando ouvir isso. Talvez assim a gente consiga inspirar mais corações a se abrirem para esse amor tão puro. No fundo, todos nós precisamos de afeto. E às vezes, esse afeto chega de patinhas, miados ou asas batendo devagar. Seja como for, ele vem para lembrar que nunca estamos completamente sozinhos. E isso é uma das maiores bênçãos da vida. Curta, se inscreva no canal Vida Lúcida e ative o sino para continuar recebendo toda semana conteúdos como este. Sua participação ajuda a manter este espaço vivo e útil para milhares de pessoas. Obrigado por me ouvir até aqui. Seja bem-vindo ao Vida Lúcida. E assista esse próximo vídeo que também está simplesmente esplêndido.